Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs. Nós estamos então dando continuidade aos pequenos textos, grandes verdades, e hoje nós vamos contar uma história, falar de uma história que está lá em Atos 9, dos versículos de 36 a 40, que diz o seguinte: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito por elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas. A primeira coisa que nós sabemos a respeito de Dorcas é que ela era uma discípula. Uma curiosidade muito importante que a gente tem nesse texto é que Dorcas é a única mulher na Bíblia chamada de discípula. O que isso significava então? Dorcas seguia ao Mestre Jesus. A próxima parte do que fala a respeito de quem era Dorcas diz que ela era cheia de boas obras, sempre fazia o bem e ajudava os pobres. O fato de Dorcas ser uma discípula era transmitido, era transformado, podia ser visto no seu dia a dia. Ela era uma discípula de Jesus e ela ajudava os pobres e fazia o bem. Você é conhecido como um discípulo, como uma discípula? Eu sou conhecida como uma discípula quando as pessoas olham para mim e veem o que eu faço. Isso é compatível com alguém que se diz discípulo de Jesus? É tão interessante a gente perceber que quando Dorcas ela morre, são as viúvas que choram. Quando Pedro chega ali, né, para ver o corpo e para orar por Dorcas, são as viúvas que apresentam a ele: olha aqui o que ela fazia por nós. Se a gente for pensar que as viúvas, elas eram parte daquele grupo mais marginalizado, porque elas não tinham ninguém que cuidava delas, Dorcas cuidava daqueles de quem ninguém cuidava. E aí a gente vê, como a gente falou no vídeo de ontem, onde estava o coração de Dorcas. O coração de Dorcas estava onde o coração de Jesus estava. Dorcas se importava com aqueles que Jesus se importava. A nossa vida espiritual, ela precisa ser vista no nosso dia a dia. Não adianta nada eu falar que eu sou uma discípula de Jesus se eu não vivo como uma discípula de Jesus, se eu não ajo como uma discípula de Jesus, se a minha vida não mostra coisas boas e nem boas obras. E aí a gente vê então que Pedro ora e Dorcas é ressuscitada, e é interessante a gente ver que Pedro entrega Dorcas para as viúvas. Nós precisamos sempre nos perguntar: a minha vida reflete o fato de eu ser uma discípula de Jesus? O meu coração está no mesmo lugar que o coração de Jesus? Eu me importo com as pessoas que Jesus se importa? Falar que é um cristão, falar que segue a Cristo é fácil, mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ser como Dorcas e realmente colocar a nossa ação, colocar a nossa atitude, colocar os nossos recursos aonde realmente importa. Que Deus te abençoe e eu espero que você pense nisso. Até mais!